Fala pessoal da Fox, continuando com o nosso cadastro de zumbis. Se ainda não aconteceu nenhum apocalipse zumbi, continuaremos a precisar de ABAPs no mundo, certo? Se aconteceu, então não precisam mais fazer este programa. Então, continuando, o que vamos fazer agora? Paramos aonde? Paramos na nossa tabelinha mágica. Lembram da nossa tabelinha mágica? Zumbi. Em um desses campos aqui, olha que interessante, num desses campos temos a profissão. Olha a profissão. A profissão do zumbi. Só que pensem, a profissão é algo extremamente dinâmico, dependendo do mercado, ele pode ou não sair uma profissão atual ou até surgir outras profissões. Então, não faria muito sentido nós colocarmos aqui as profissões em um domínio, que é algo que é mais difícil de ter modificação, certo? Então, aqui nós precisamos colocar alguma forma desta tabela aqui, neste valor, resgatar valores de uma outra tabela que o usuário possa, por exemplo, adicionar valores em um programa, adiciona, e automaticamente ele fica disponível para cá. Mas como fazer isso? Vamos lá, é bem legal isso aqui. /SE11. Vamos criar uma outra tabela. Vamos colocar aqui y_abapfox_prof de profissão. Criar profissões zumbi. A X campus, sempre primeiro é mandante. E a próxima descrição é a prof, a profissão, que vai ser chave da nossa tabelinha, certo? Não vai ter duas profissões iguais. E aqui nós podemos colocar uma descrição para a profissão, prof desk. No caso vou colocar só desk, né? Descri. y_abapfox _ descri. Eu vou salvar aqui. Ele vai pedir toda aquela papagaiada de novo. E vou criar este elemento de dados. Descrição profissão zumbi. Certo? Vou salvar aqui. Deixar ele informar tudo que precisa. E vou colocar aqui profissão. Profissão zumbi, profissão zumbi, profissão zumbi. Bacana. Legal. Feito isso, nós vamos colocar a profissão zumbi. Aqui é a descrição aqui. Aqui funciona o seguinte. Se nós colocarmos um tipo pré-definido, vai funcionar. Só que vamos perder a opção de colocar para ele considerar as letras maiúsculas e minúsculas. Se fizermos isso, ele só vai considerar tudo que é como caixa alta, o que fica bem feinho. Então vamos criar um domínio para esse fofinho. Ctrl V. Vamos colocar char, profissão, char de 50 e lowercase. Certo? Salvar. Ativar. Deixa eu só voltar e ir para não esquecermos da tradução, garotinhos. Zombie description profissão. Vou colocar só zumbi description function. Função, como se fosse de trabalho. Feito. O que ele traduziu aqui? Ele traduziu o short description do objeto, certo? Apenas isso. E aqui, vamos ativar também. Vamos voltar e vamos ir, por causa do bug. Go to translation. Zombie description function. Vamos colocar aqui só zombie function. Caraca, por que o mouse não vai dar um rolê quando a gente escreve, né?
Tipo, eu escrevi, ele vai na padaria assim. Ele fica aqui, mano. Ele é louco. Function. Feito isso, fazer a mesma coisa que a gente sempre faz. Feito, salvei, voltei, ativei, já está ativo. Bacana. Então temos a profissão, certo? O que seria algo como o ID da profissão e a descrição. Bacana. Então, como é que o usuário... São dois pontos aqui. Como é que a nossa tabela principal de cadastro vai enxergar esses dados e estar preparado para preencher esses dados? E a segunda, como é que o usuário vai preencher essa tabela? Vamos começar pela segunda pergunta, que nós vamos criar aqui uma SM30 para o usuário preencher esses dados, ou o usuário responsável da empresa preencher os dados de profissões de zumbis fofos. Como faremos? Utilities. Porque, olha, precisamos ativar nossa tabela. Antes, precisamos ir no Technical Settings e colocar aquelas informações que a gente já sabe. Vamos colocar a 0 aqui, porque vão ser poucos records nesta tabela. Salvar. Voltar. E ativar. Bacana. Feito isso, nossa tabela já está viva. Vamos criar um Table Maintenance Generator. Gerador de manutenção das tabelas. Grupo de autorização, vamos colocar o grupo sem autorização. E aqui, vamos dar um Ctrl C, Ctrl V. Hoje, já que, realmente hoje, mas nesse momento dessa aula, já se você olhar aqui Function Group, você já vai saber mais ou menos o que é isso aqui. Quando criamos a função, nós precisávamos colocar a função dentro desse grupo de função. É a mesma coisa. Quando criamos uma SM30, um Generator Maintenance Viewer aqui, ela cria um grupo de função inteiro com um monte de include e funções para gerar essa possibilidade de manutenção na tabela. Então, este carinha aqui, quando a gente coloca, estamos só colocando o mesmo nome da tabela, só para ficar mais simples, mas ele é um grupo de função inteiro. Legal? Vamos colocar aqui one step e 1. Vamos colocar de novo, ele vai perguntar um monte de coisa, e vai gerar nossa telinha. Legal. Feito isso, olha que interessante. Se eu der um duplo clique aqui, caraca, ele perguntou um monte de coisa. Não gostei. Esquece esse duplo clique aqui. Function, text. Não. Vamos dar um duplo clique aqui, ó. Screen, Overview Screen. A primeira vez que fizemos isso, não tínhamos a menor ideia do que é essa tela. Hoje, olhando, olha que legal. Atributos, lista de elementos e Flow Logic. Aqui está o PBO e aqui está o PAI. E tudo isso aqui foi gerado automaticamente pelo Standard, pelo SAP. Certo? Com várias coisinhas, ó, tem o Chain and Chain. Certo? Tem, ó, Module On-Chain Request. Então já estamos desmistificando essas questões aqui no SAP. Mas aqui o que queremos é apenas dar uma olhada no Screen Painter da tela que ele gerou automaticamente para ver se ela precisa de algum ajuste para ficar mais visual, mais bonitinha, porque às vezes ele agrupa tudo, fica tudo panquecado, sabe? Como se fosse panquecas. Fica muito ruim. Então vamos ver como ele fez. Param. Vamos aumentar aqui. Até que tá legal. Ó, tá vendo? Essas descrições, como traduzimos, se a gente entrasse aqui em alemão, veríamos ela em inglês. Tudo automático. Beleza, parece que tá bom. Vamos voltar. Não vamos salvar porque não mexemos em nada. Vamos voltar. E tá feita a nossa SM30. Quer ver? Ó? Vamos copiar aqui, barra SM30. Display. Tran! Ó, que legal. Tudo isso gerado automático pelo Standard. Legal. Só que, para a gente acessar, nós não vamos forçar o usuário para entrar na SM30, porque essa aqui é uma tela de manutenção para testes. Nós precisamos sempre colocar a questão da transação para ele navegar.
Então o usuário ele sempre vai andar, entre aspas, pelo SAP por transações, igual a gente faz sempre. Então precisamos criar uma transação para colocar essa SM30. Então aqui nós vamos fazer o seguinte para fazer isso aqui, ó. Barra N SE93. SE93 é onde criamos transações. E vamos colocar o mesmo nome da tabela, certo? Apenas para simplificar. Transaction Code, tal. Create. Tabela de manutenção de profissões. Nas opções que existem aqui, para criarmos e ele entender que é uma SM30 e entrar na tela certa, precisamos marcar essa última opção aqui, ó. Transação com parâmetros. Parameter Transactions. Vamos confirmar. E aqui é uma receitinha de bolo. Se você fizer isso aqui 1000 vezes, é exatamente igual. Legal? Então, o que ele faz? Ele chama a transação passando alguns parâmetros para ela. Então, ele vai chamar qual transação? SM30. A transação que a gente entrou lá para ver. E vamos dar um Skip Initial Screen. Ou seja, ele vai entrar na SM30 e já vai executar direto, para não ter aquela tela inicial. Os atributos vamos marcar todos aqui. SAPG for Java, for Windows, for HTML. E o mais importante aqui, precisamos colocar alguns parâmetros. Certo? Se formos com o Match Code aqui, ele vai ter vários parâmetros já manjados. Então, o principal é o que? ViewName. O ViewName, ele está perguntando qual que é o nome da tabela. Como colocamos o mesmo nome da tabela na transação, é este aqui. Este ViewName está se referenciando exatamente a SM30 que a gente gerou. E vamos colocar aqui, ó, update igual a X. Por quê? Porque queremos que o usuário possa atualizar esta transação. Legal? Vamos salvar. Vai pedir pacote e o request e está feito. Olha que legal. Vou testar. Ele cai direto na SM30 na tela. Se eu voltar, ele sai da transação. Se eu pegar essa transação, colocar aqui barra N transação, ele vai para cá e volta. Se a gente vier na tela inicial e colocar aqui, ó, no favoritos, com o botão direito, Insert Transaction, e colocarmos a transação, olha que legal. Ele vai colocar a transação, tabela de manutenção de profissão. Se dermos um duplo clique aqui, ele vai na tela e volta. Legal? Então, para o usuário, fica muito simples ele dar manutenção nas profissões que existem para os zumbis fofinhos. Feito isso, nós precisamos linkar de forma que a tabela de cadastro enxergue que existe uma tabela para profissões. Como faremos isso? Deixa eu sair dessa tela, vou sair da nossa telinha de profissões e cheguei na nossa tabelinha de cadastro. Olha que interessante. Para linkarmos alguma coisa com a outra, faremos da seguinte maneira. Está vendo essa chavezinha aqui? Foreign High Keys. Se os ícones que estão aparecendo no SAPG de vocês não estiverem igual aos meus, existe uma configuração aqui em Visual Design, que é esse aqui, ó. Use Corbo Style Icons. Tem um tema que é o Corbo. Ele é um tema bem bonitinho. Só que se você não quiser usar ele, você pode usar o SAP Signature, mas usar os ícones dele, certo? Se eu tirar os ícones aqui, eu vou ter que sair e entrar de todo do SAP Guia aqui. Mas essa é uma opção da gente utilizar os ícones do Corbo, que é esse tema aqui bem legal. Eu acho bem bacaninha usar ele, tá? No final é a mesma coisa. Só os ícones que ficam mais fofinhos e o tema que fica mais gluti-gluti. Então, olha que interessante. Foreign High Key é a chave estrangeira. O que quer dizer a chave estrangeira? A chave estrangeira você vai definir o link de existência de um campo com os dados de outros campos. Por exemplo, neste campo ele tem uma chave estrangeira. Qual?
a tabela que criamos, porque para entrar um valor neste campo, ele precisa ter coerência com os campos ou com as profissões que existem. Como é que a gente faz isso? Vamos marcar essa linha e vamos clicar em Form Hierarchy. E aqui vamos colocar o nome da tabela. Eu fechei a tabelinha. Vou Create Section só para pegar a tabelinha. O nome dela é S11. Aqui, ó, YBapFox Prof. Eu vou gerar a proposta automática e ele já disse para mim, já fez um link de campos mandantes e de campos do Prof aqui. Vamos dar um copy e vamos ativar. Super Gêmeos ativar. Fizemos isso agora. Então, se a gente entrar nesta penúltima aba, ele vai mostrar para a gente, ó, Check Table. Legal? Então, linkamos as profissões com uma tabela de profissão que o usuário alimenta. Legal? Feito isso, agora vamos para o módulo Pool. Vamos fechar aqui. Vamos colocar aqui barra NC80. E nós já começamos ela, certo? Nosso programa 17. Temos a nossa telinha. Aqui. Vou entrar na edição. Clicar em Layout. Para chamar o Screen Painter. E aqui vamos tratar como vai funcionar a nossa telinha de cadastro. A primeira coisa que eu quero mostrar, até para colocar aqui, é o YBapFox _ Zombie. Aqui é só para mostrar a dependência que acabamos fazendo. Vamos colocar aqui, deixar aqui, vamos ativar. Opa, errei. Vou sair daqui, vou sair da edição, vou salvar, ativar. Vou entrar aqui na pastinha transação, F8 executar, e aqui tem a profissão do zumbi, ele não trouxe nada, tá vendo? Bacana. Eu vou abrir uma outra janela com o intuito de entrar aqui na tela de manutenção. New Entries, vamos colocar marceneiro. Marceneiro de fazer trabalhos com a madeira. Aqui é só uma descrição para sabermos o que é a profissão. Escultor. Escultor de imagens. Abaper. Peste do SAP. Certo? Então, ele está fechando aqui os campos que são chaves. Vamos salvar e está feito. Olha que interessante agora. Eu vou na outra tela aí, vou dar um match code. E tará. Ele puxou exatamente as profissões que fizemos. E puxou para cá. Então, isso é uma coisa que acontece muito. Criamos uma parametrização para o usuário colocar os dados e saber como ele puxa e como ele faz esse link através da chave estrangeira. Legal? No SAP, no Standard, isso aqui está repleto. Isso é feito até para respeitar a ideia de banco de dados e de padrão de UML de dados no banco de dados. Legal? Para que isso fique sempre com uma estrutura lógica de configuração e de processamento no seu programinha fofo. Feito isso, eu fiz isso aqui só para a gente dar uma olhada nessa ligação que nós fizemos. Vou comentar aqui, eu vou entrar na tela novamente e nós vamos colocar aqui duas coisas. Uma é uma table control aqui embaixo, com os dados adicionados, e aqui em cima, exatamente com os dados aqui em cima, onde vamos fazer o input dos dados aqui embaixo, certo? E como vamos fazer isso? A melhor forma é essa aqui, ó, para ficar mais bonitinho, pelo menos aqui agora. Vamos colocar um quadro de dados básicos, certo? Vamos imputar os dados básicos que o zumbi precisa. Aqui, vamos colocar nossa table control. Não precisamos colocar num box, não. Vamos colocá-la direto aqui. Vamos colocar o nome de TC Zombies.
eu vou pegar esta opção aqui vermelhinha e vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, deixa eu ver aqui. Vou colocar ela inteira aqui na nossa table control. Menos a unidade. A unidade não vai precisar agora, porque a gente só colocou a unidade para fazer referência. Eu vou colocar aqui a linha vertical e horizontal, certo? Vou salvar. O CPF eu vou colocar aqui como sem input e todo o resto pode ficar com input. Aqui em cima eu vou colocar os dados básicos. Deixa eu pensar aqui se eu coloco assim. Então aqui nos dados básicos, vamos colocar aqui alguns dados como se fossem, não para input, mas para... Vou colocar aqui para análise dos dados que estão sendo inseridos. Por exemplo, quantidade de zumbis. Vamos salvar aqui. Vamos colocar um campo. E este campo ele não vai ter input. E o nome do campo vai ser G. Número zumbis. Certo? Ele vai ser do tipo int. Vamos colocar int 4 aqui, ó. Só para ele ficar bem confortável aqui. Legal? Quantidade de zumbis. Vamos colocar último zumbi adicionado. Último zumbi adicionado. Aqui. Vamos salvar. G. Último zumbi. Também vai ser sem input. O que a gente pode colocar aqui embaixo? Talvez aqui, até aqui, ó. Bacana. E vamos colocar aqui os dados básicos para inserir o zumbi, um zumbi novo no caso. Apesar que já temos aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui. Vamos fechar um pouco aqui. E vamos subir a table control e aumentar ela aqui. Legal? Feito isso, vamos salvar. Vamos voltar aqui. E uma coisa que vamos fazer é os botões para acontecer essa inserção dos dados na tabela. Legal? O que a gente pode fazer aqui é utilizar o próprio status GUI para colocar esses botões, em vez de colocá-los na tela. Porque colocar eles na tela a gente já viu que dá para fazer. Então, a primeira coisa que vamos colocar aqui é edit. 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 Vamos colocar o nome do campo. Edit, vamos ver se tem. Change. Aqui, ó, icon change. Então, vamos colocar edit, vamos colocar icon change e vamos colocar Shift F1, por exemplo, que é o atalho do botão. Aqui, para separar este botãozinho dos demais que vão vir, vamos com o botão direito e linha de separação. E vamos colocar aqui add para adicionar uma linha na table control ou para adicionar um registro. Add icon insert favoritos. Vamos colocar isso aqui. O ícone talvez seja diferente do de vocês, conforme o tema e os ícones que vocês estão utilizando, certo? Coloquei qualquer atalho aqui, salvei. Então aqui é para adicionar um registro e para modificar a gente vai utilizar uma forma diferente na própria table control. Legal? Feito isso, vamos sair da edição. Eu vou voltar aqui na tela, aqui na tela screen. E temos que colocar o comportamento da table control, senão ele não vai deixar salvar. Se eu fizer um
uma verificação, ele vai criticar porque ele não encontrou aquele loop que precisa ter para table control funcionar. Legal? Então, a primeira coisa que precisamos fazer é colocar no top include a declaração da table control. Certo? Então, controls tc zombie type table 0100. E vamos declarar também a tabela do zumbi. Type standard table of. E vamos declarar também uma estruturazinha. Então temos aqui uma tabela global e uma estrutura global e a nossa table control. Vou salvar. Vou voltar aqui na tela e vou colocar loop at global table zombie into global w zombie with control tc, o nome da table control, cursor tc zombie current line and loop. E depois do after input, que é o PAI, loop at global table zombie and loop. Lembrando que esse loop aqui é apenas para controle da table control. Legal? Eu vou sair da edição e vou ativar toda a raiz. Aqui ele deu um table control, não está definida na tela. Bacana. Por quê? Eu vou entrar em edição, vou ver aqui em layout. Zombies, tc zombies. Eu acho que eu coloquei zombies. Coloquei o nome errado lá. Zombie. Eu coloquei sem o S, tá vendo? Eu só vou colocar S aqui. Vou salvar, voltar. E colocar S aqui. E S aqui. Verificar a sintaxe, deu tudo certo. Vou sair da edição e vou ativar toda a raiz. Pram. Vou aqui na pastinha transação. Vou executar. Bacana, olha que legal. Aqui vai ter as quantidades de zumbis, o último zumbi adicionado, a gente vai provavelmente aumentar este campo, porque ele é um char de 50. E aqui temos a edição, e aqui temos para adicionar mais um zumbi fofinho. Legal? Colocando que a adição do zumbi vai ser por um pop-up. Uma telinha que vai pular assim na frente, ó, blup, vai pular e a gente vai poder colocar os dados nela, e ele vai inserir. E para alterar, nós vamos alterar clicando na Table Control para chamar essa telinha de edição também. Legal? Pessoal, é isso nessa parte da aula. Já foram muitos conceitos. Bacana? Eu não quero estender muito. Já deu quase 30 minutos a aula. E na próxima aula vamos começar já a codificar para concluir esse nosso programinha de cadastro de zumbis. Beleza? É isso aí e até a próxima!